Então, pessoal, nesse vídeo eu quero estar mostrando para vocês o seguinte, como é que a gente vai identificar, né, essas três peças e quais as funções delas, entendeu? Aqui nós temos o famoso relé PTC, né, que auxilia a partida do motor através da bobina auxiliar, né? Ele é quem faz a conexão entre a bobina principal e a bobina auxiliar, né? O que acontece? Ele tem dois pontos de conexões. Esses dois pontos de conexões aqui, ele vai... Aqui nós temos três bornes, né? No motor, sempre temos três bornes. Algumas vezes ele vem invertido, na maioria das vezes, dependendo do modelo do motor, né? Da família desse motor aqui, né? E aí o que acontece? Nós temos os três pinos sempre, né? Desses três pinos, nós temos a bobina auxiliar, que nesse caso, a bobina auxiliar ela fica nesses dois aqui. Aqui eu tenho o comum, né? Aqui eu tenho a bobina principal e aqui eu tenho a bobina auxiliar, certo? Então, ele vai aqui, ó. Veja, esses dois, né, pontos aqui vai nesses dois terminais, né? Então ele conecta perfeitamente, né? Você vai ver que nos outros que o comum ele fica aqui em cima, então ele segue sempre um sentido horário. Se aqui agora é a bobina principal, quando ele inverter, ou seja, quando esse vier aqui em cima e os dois embaixo, então, teoricamente, esse aqui inverte, vai ser aqui a bobina principal e aqui auxiliar. Nesse caso aqui agora, a bobina auxiliar, eu tenho daqui para aqui a bobina principal e tenho daqui para aqui a bobina auxiliar. Então, quando eu conecto a principal com a auxiliar, eu já tenho o ponto comum que é alimentado, ele alimenta essa bobina, auxilia na partida do motor, né? Eu deixei inclusive aberto aqui para a gente poder estar monitorando o momento que ele parte, certo? Ó, aqui o motor, né? Eu vou explicar um pouquinho também. E aí o que acontece? E logo em seguida, após a partida, ele tem um bimetálico aqui dentro, né? É uma pecinha metálica que, com o aquecimento da passagem da corrente, ela tende a abrir o contato. Ou seja, fisicamente analisando ela dentro, ela se dilata. E nessa dilatação, ela abre um contato, né? E aí ela para de conduzir entre um ponto e outro, porque nesse momento ela tem que estar conduzindo. Então, resumo, como é que eu vou saber se essa peça está boa? É simples, ó, vou tirar essas duas pecinhas daqui para a gente fazer um teste simples aqui. Né? Vou botar o multímetro, vou colocar aqui na escala de ohms, vou colocar em BIP, certo? Então, esses dois pontos aqui, ó, eles precisam dar continuidade, certo? Então eu vou estar colocando aqui, ó, percebeu? Continuidade, 14.5, né? 14, tem uma resistência muito baixa, obviamente. Deixa eu ver como é que está o meu multímetro aqui, quanto é que ele está? 0,6, então eu tenho mais ou menos 10 ohms aqui, né? Dando desconto, certo? Mais ou menos 10 ohms. E aí ele está conduzindo. Quando ele partir, ele vai parar de conduzir. Então ele vai abrir uma resistência muito alta aqui e essa resistência vai diminuindo até ele chegar a esse ponto e é quando novamente o motor vai partir. Aí o que é que acontece? Às vezes o seu motor ele está fazendo tac, ou seja, ele tenta partir e não consegue. Por quê? Porque esse cara está com problema. O que é que acontece? Se não conduzir de um terminal para outro aqui, a corrente ela não vai alimentar a bobina auxiliar para dar partida. Então, a bobina principal vai estar sendo alimentada, mas aqui não. Então, como ele não consegue partir, aí o que acontece? A corrente sobe, né? A corrente sobe e o protetor, que é quem vai fazer a proteção, já está falando que é um protetor térmico, vai fazer a proteção do motor, ele abre. Então é quando você ouve o tac,
tac, tac. Por quê? Porque esse cara aqui está com defeito, certo? Então, o relé PTC, né, que dá partida auxilia na bobina de partida, ele precisa estar conduzindo de um ponto a outro, certo? Então, pega o multímetro, pega seu multímetro e coloca. Ele tem que dar uma resistência muito baixa, né? Bem próximo de zero mesmo, certo? Então, beleza. Agora, vou falar para você desse cara aqui. Então, aqui é o protetor térmico. O protetor térmico, ele sempre vai no comum, né? O comum é sempre esse pino. Deixa eu tirar o multímetro daqui. O comum é sempre esse pino que está sozinho no triângulo, né? Porque você tem dois que estão em par e você tem sempre um que está só. Como eu falei, em alguns momentos ele pode estar invertido, mas o protetor vai sempre nele aqui, ó. Entendeu? Então, o que acontece? Quando a corrente sobe, porque o motor travou, ou porque realmente o relé está com problema, então esse cara aqui ele tem que abrir. Ele conduz, ele aqui tá, é como se fosse um curto, né? Ele também tem um sistema bimetálico, certo? Mas aí o que acontece? Quando a corrente sobe por aquecimento, ele abre. Então o que acontece? E aí ele corta a corrente, a energia, a tensão entre as bobinas e com isso o motor fica desenergizado. Aí quando ele esfria, ou seja, ele tem um tempo, né? Depois que ele aquece e abre o contato, ele tem um tempo. Depois desse tempo, ele volta a fechar o contato. E aí é quando você vai fazer tac, ou seja, o motor tenta partir novamente. Aí faz aquele barulho tac. Entendeu? Por quê? Porque ele vai estar abrindo esse contato constantemente, né? Ele vai tentar, aí esfria o contato depois que abriu pelo bimetálico, tenta novamente. Depois de um tempo, e vai ficar nesse ciclo. E a consequência disso é danificar o seu motor, porque ele vai estar pegando essa pancada, né, de sobrecorrente em cima da bobina, justamente porque ele não está conseguindo partir, né? Então esse cara vai proteger até um determinado ponto, mas com certeza vai danificar o seu equipamento. Então o ideal é o seguinte: começou a fazer esse tac, 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 vai lá e tira da tomada. Essa é a melhor opção. Você tira da tomada, você pode fazer esses testes, ó. Aqui ele dá continuidade, já mostrei o primeiro, ó. Tá vendo? Esse aqui tá aberto, tá vendo? Justamente isso, ó. Tá vendo? Não tá funcionando, ó. Tá aberto, tá com defeito, ó. Ele não tá funcionando, ou seja, esse aqui, ele já pegou tanta porrada aí no motor que tava com defeito, que ele não está funcionando. Se eu pegar esse outro aqui, que está no meu aparelho de teste, ó, tá vendo? Ele já deu continuidade. Deixa eu mostrar aqui, botar aqui embaixo, que vai dar para você ver, ó. Tá vendo? Deu continuidade, ó. Tá vendo? Então, ele deu continuidade, enquanto que esse aqui tá com defeito, certo? Não funciona. Agora, eu tenho também o amperiométrico, o relé amperiométrico. Qual a função do relé amperiométrico? A função do relé amperiométrico é a mesma que esse aqui, né? A única diferença é que cada motor tem um projeto, certo? Cada motor tem um projeto. Então, a especificação técnica desse motor vem na etiqueta. Então, quando você vai olhar no datasheet do motor, ele está dizendo se ele trabalha com esse tipo de relé ou com esse tipo de relé, certo? A diferença é que, normalmente, aparelhos como freezer, né, aparelhos comerciais, que eles trabalham em um tempo mais ágil de partida, ou seja, são aparelhos que constantemente estão sendo abertos, né, para tirar bebida ou alimentos e tá, eles normalmente trabalham com esse aparelho aqui. Por quê? Com esse tipo de relé. Por quê? Porque é um relé que ele não trabalha com o sistema de bimetálico. Ele, quando a corrente passa pela bobina, ela faz com que os contatos, que ele tem também os dois furinhos aqui, onde vai aqui, né? Ó. Então, os contatos, eles fechem por um tempo, e aí a bobina parte, essa corrente, ela solta esses contatos, ele volta para a posição aberta, NA, e aí o motor segura na bobina principal
né, na sua rotação até que o ciclo recomece, ou seja, que ele receba, o motor venha a parar, né, porque atingiu a temperatura, e que ele precise dar uma nova partida, diferente desse, que tem um tempo maior, e que se você partir, ele não vai tentar partir, ele não vai conseguir, o motor não vai partir, porque se for antes do bimetálico voltar à posição, né, por resfriamento, ou seja, porque ele se dilata no aquecimento, né, então você não vai conseguir partir. Ele vai ficar roncando o motor. Já esse aqui não, esse aqui parte e dentro de pouco tempo você já pode, ele já vai partir novamente, e quantas vezes for necessário. Então, tem motores que tem um projeto que é para trabalhar com esse tipo de relé, que é o relé amperiométrico. E tem outros que é para trabalhar com o PTC, né? E aqui, como eu expliquei, tem um protetor térmico. Tá, mas e aí? E como é que eu vou saber que o meu motor tá bom ou não? Bom, para saber se o motor tá bom ou não, se você tiver um multímetro, o ideal é que tenha, né? Aqui é o seguinte, ó. Se você pegar daqui do comum, né? Eu vou dizer que esse aqui é o comum para a bobina principal, ó, você vai dar um valor ôhmico, ele está dando aqui 10.8. 10.8. Se você pegar do mesmo comum para aqui, para a bobina auxiliar, ele está dando 98.5. Se você pegar daqui para aqui, ele tem que dar a soma dos dois, certo? Então ele tem que dar a soma dos dois. Agora o que é que acontece? O próximo da soma dos dois, ó. Se você pegar daqui para aqui, ele me deu 10.3. 10.3 mais 7.5 deu, vamos lá, 17 com 17.7. Então, teoricamente, ele tem que estar 17.7 o próximo disso, ó, 17.5. Tá vendo? Então, aqui eu já sei que tá bom, eu sei que o motor tá bom. O outro teste que eu vou fazer é em relação à carcaça, aqui, ó. Né? Eu vou colocar ele aqui, na parte do cobre, e ele não pode dar nada em nenhum dos terminais. Né? Ele tem que dar zerado, infinito, certo? Então, com isso, eu já sei que o meu motor tá bom, né? Agora, vou partir ele, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou partir ele, esse motor, agora que a gente já fez os testes, e vou fazer uma simulação aqui, ó. Veja, eu vou colocar o protetor térmico, certo? Vou medir o protetor térmico aqui, para a gente ver o que vai acontecer, ó. Então, como eu falei, daqui do terminal, ele está conduzindo, certo? Pronto. Então, coloquei o protetor térmico. Agora, eu vou tirar esse terminal aqui do meu relé e vou colocar ele aqui na bobina principal. Eu vou simular que esse cara aqui está com problema, ou seja, quando ele não está conduzindo daqui para aqui, é como se tivesse assim. Então, eu vou colocar aqui e agora, deixa eu tirar o multímetro daqui, eu vou com o meu teste aqui, deixa eu colocar um apoiozinho para a gente poder ver melhor. Com o meu teste, certo? Que eu vou ligar ele. Aí eu vou dar partida aqui, né? Ele vai mostrar aqui, eu vou dar partida, ele vai alimentar, né? Com a tensão de 110 volts aqui. E você vai ver que o meu motor não vai partir. Por que ele não vai partir? Porque ele precisa da bobina auxiliar. Então, se esse cara aqui tiver com problema, como esse aqui também, ele não vai partir. Por quê? Porque ele precisa do contato inicial aqui para que a bobina auxiliar, né, dê esse apoio para que ele venha a partir. Então, vamos lá. Eu vou alimentar aqui. Ó, pronto. Alimentei, certo? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até colocar, ó, a gente vai ver o seguinte, ó, tá vendo aqui a corrente? Tá em zero. Observe muito isso aqui, certo? Ela tá em zero. Veja que eu não estou usando o relé, eu estou simulando que ele está com defeito. Ou ele ou esse, não importa. Ele está com defeito, certo? Então, se ele está com defeito, né, ele não está conduzindo.
E aí eu não vou ter alimentação na bobina auxiliar. Esse aqui, ó. Olha. Ó, ele conduz aqui, né? Nessa posição, que ele trabalha nessa posição, nessa ele não conduz. Então, eu estou simulando, é a forma de testar esse aqui, que terminei esquecendo. Mas, vamos lá. Então, tá aberto. Agora eu vou dar uma partida aqui e vejo o que vai acontecer aqui com a corrente, ó. O motor não vai partir e olhe a corrente que ela vai dar uma corrente um pouco alta. Aí. Ó, 6.3. Pronto, não partiu, certo? Deixa eu desligar aqui para não tomar um choque. E agora eu vou tirar daqui, vou colocar o meu relé, certo? Que está conduzindo, funcionando perfeitamente, certo? E agora eu vou dar partida novamente. E a gente vai ver o que vai acontecer. Ele deu 6.3. Agora vai ser rápido, porque aqui eu coloquei um óleozinho para lubrificar, para você também poder ver, né, o motor funcionando. Então vamos lá, veja o que vai acontecer. Ó, já partiu, tá vendo? Então o motor tá cortando em alta já aí, ó. Tá vendo? E ele partiu, ó, a corrente 1.27. Deixa eu desligar. Ele tá sem óleo. Não vai danificar o motor. Aqui é só para amostra mesmo. Então, deu para ver aí que ele caiu a corrente de 6.3 para 1.25. Por quê? E agora eu vou tirar, veja o que é que vai acontecer. Tirei esse cara daqui, agora eu vou medir ele. Vou medir ele para a gente ver quanto é que ele vai dar. Ó, tá caindo, tá caindo. Veja que ele tá caindo. Como demorou um pouquinho, ele tá caindo, ó. Caindo, 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 ou seja, ele estava lá em cima, caindo, caindo. Pronto, ele está voltando para a condição inicial. Ou seja, se após a minha partida eu tivesse tentado partir de novo, ele não ia partir. Na verdade, ele ainda estava segurando, como foi rápido aqui para não estragar o motor, ele ainda estava segurando aqui na bobina auxiliar. Por quê? Porque ele precisa de um tempo, como eu tinha falado antes, para aquecer o bimetálico. Certo? Só que aí ele ainda estava segurando. Porém, depois de um tempinho, você vai ver que o contato abre, porque ela realmente aquece a ponto de se dilatar e abrir o contato. Então, como foi muito rápido aqui, deu para perceber no multímetro, que ele já estava se alterando, ou seja, a resistência já estava indo lá para cima, ele ainda estava segurando auxiliar, mas já estava indo lá para cima. Né, a ponto já de abrir já o contato, certo? Então, e agora a gente viu a outra situação é o seguinte, né, vou fazer mais um teste aqui, vou tirar aqui, vocês lembram que esse cara aqui, ele tá com defeito? Vou colocar ele aqui, e você vai ver, vou colocar o relé bom aqui, né, que a gente testou, e vou colocar ele aqui, e agora eu vou ligar novamente, certo? E você vai, como esse cara tá ruim, você vai ver que não vai partir. Então, às vezes, você, ó, não partiu. Por quê? Porque o meu relé tá aberto, certo? O meu relé tá aberto. Se eu colocar o multímetro aqui agora, ó, veja o que vai acontecer, ó. Tá lá, eu tenho alimentação, tá vendo? Do mesmo jeito que ele tá falando aqui, eu tenho aqui, ó. Mas ele não tá chegando até a bobina para alimentar nem a bobina principal, nem a bobina auxiliar. Então, dessa forma, o motor não vai partir. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, né, a importância do relé PTC, como é que funciona o relé amperiométrico e também a questão do protetor térmico, né? São peças fundamentais e importantes para o bom funcionamento, né, do motor da sua geladeira, freezer, bebedouro, frigobar, né, qualquer motor hermético, ele vai trabalhar com esse material e, às vezes, dependendo, um multímetro, tem multímetros que são muito baratinhos, né, você encontra aí de 30, 40 reais, que dependendo da situação, da distância, da logística, da dificuldade que for para levar a sua geladeira no técnico, ou você que é técnico,
compra esse aparelho, faz o teste, né? Faz o teste, ele vai ter uma serventia muito grande para outras coisas também. Faz o teste, como eu expliquei direitinho, das peças, e aí você já tem a constatação se realmente o problema é no relé, no protetor, ou até se o problema é na sua energia lá fora. Por quê? Porque você vai pegar ele e vai fazer exatamente o que eu fiz aqui, ó. Opa, se tem energia aqui, ó, e ele não está partindo, então alguma coisa está errada, porque eu ensinei como você também testar o motor, certo? Então espero que essa aula tenha ajudado, né? E tenha ajudado vocês aí. Se vocês gostaram aí, se inscreva no canal, né? Dê um like, compartilhe, certo? E aí eu vou estar mostrando em outros vídeos outras dicas bem interessantes, certo? Para a gente evoluir junto.